Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu vou mostrar para vocês como a Igreja Batista da Lagoinha veio parar na cidade de Atibaia. Bem, queridos, eu quero começar primeiro fazendo uma breve retrospectiva a respeito da minha vida. Eu sou pastor Luiz Nascimento, tenho 46 anos de idade, sou casado com a Paula há 24 anos, sou pai do Natan, pai da Isabel, e sou pastor há 22 anos. E aí que começa um pouco da minha história ministerial. 22 anos atrás, fui convidado como um jovem obreiro e fui consagrado ao ministério pastoral junto com a minha esposa para pastorear a igreja, uma igreja na cidade de Guarulhos, uma igreja com 10, 15 pessoas e uma igreja que já estava pronta para ser fechada, e nós fomos convidados então para ajudar essa igreja nesse processo, que na realidade era um processo para se fechar a igreja. Mas Deus nos deu graça, trabalhamos, e depois de aproximadamente 4 a 5 anos, essa igreja era uma igreja que tinha aproximadamente umas 300 pessoas. Trabalhamos bastante no ministério, trabalhei integralmente na obra, e depois de alguns anos fui convidado para ser vice-presidente da convenção da denominação que nós fazíamos parte, e realizamos muitos trabalhos para o Senhor. Foi um tempo muito especial na presença de Deus. Em 2005 nós decidimos vir para a cidade de Atibaia para fazer alguns ajustes familiares, algumas coisas que nós precisávamos acertar na nossa vida familiar, e decidimos vir para Atibaia. Vindo para Atibaia, nós ficamos um tempo junto com o pastor Mauri, um homem tão querido, tão amado, na Igreja Metodista Livre. Auxiliamos ele ali por 2 anos e depois fomos encaminhados para pastorear a Igreja Metodista Livre na cidade de São Paulo, no bairro de Vila Sabrina. E também ficamos então, no total, 4 anos na Igreja Metodista Livre. E aí começa um processo que você vai entender porque eu estou querendo fazer essa retrospectiva. Quando pastoreávamos a Igreja Metodista Livre na Vila Sabrina, recebemos uma palavra profética do nosso pastor, amado e saudoso pastor Valdomiro Souto Ferreira. Pastor Valdomiro, que foi nosso pastor por muitos anos. Uma pessoa muito amada, muito querida, um missionário que viajou muitos países sem dinheiro no bolso, uma pessoa que nós amávamos muito e que acompanhou a nossa vida por muitos anos. Foi meu discipulador, foi meu professor no seminário, fez meu casamento, apresentou os meus filhos ao Senhor, abençoou minha filha no aniversário de 15 anos. Então, uma pessoa que era um referencial muito forte para as nossas vidas. O pastor Valdomiro recebeu uma palavra do Senhor que Deus nos daria uma igreja na cidade de Atibaia e que nós iríamos iniciar essa igreja, que nós não deveríamos filiar essa igreja a nenhum ministério, que nós tão somente deveríamos iniciar essa igreja como uma igreja totalmente nova. Mas nós tínhamos acabado de ser designados para pastorear a Igreja Metodista Livre de Vila Sabrina. Isso deixou a gente um pouco confuso, mas a minha esposa me deu uma palavra com muita sabedoria. Ela disse: amor, aquilo que é do Senhor vai se cumprir, vamos descansar o nosso coração e fazer aquilo que o Senhor propôs para nós fazermos. E nós aquietamos a nossa alma e continuamos pastoreando a Igreja Metodista Livre de Vila Sabrina, e tivemos ali 2 anos com os irmãos de Metodista Livre de Vila Sabrina, até que aproximadamente 1 ano e meio depois que estávamos pastoreando a Igreja Metodista de Vila Sabrina, um amado, Mateus Segolin, daqui da cidade, um filho na fé, me convidou para fazer um culto na loja dele. Tem uma loja de automóveis e queria fazer um culto na loja de automóveis, e nós resolvemos ir lá atender esse convite. Chegando lá, esperando que ia ter meia dúzia, 10 pessoas, tínhamos mais de 30 pessoas presentes e a maioria não era evangélico. Pregamos uma palavra de salvação e naquele dia 8 pessoas aceitaram Jesus. Fiquei surpreso
E quando acabou o culto, das pessoas que estavam ali, que aceitou Jesus, o irmão Léo, perguntou se nós poderíamos fazer um culto como aquele numa fábrica de tecidos que ele estava, numa confecção que ele estava abrindo ali próximo, no bairro do Luanda. Então nós falamos, ok, vamos fazer. Apresentamos a proposta para os irmãos presentes, para as pessoas presentes. E na semana seguinte, na quarta-feira seguinte, nós fomos lá para o Luanda para fazer esse culto. Chegando lá, estavam aqueles 8 que haviam aceitado Jesus e mais algumas pessoas. Novamente pregamos a palavra da salvação e 4 pessoas aceitaram Jesus. Ficamos muito felizes. E ali, na hora que acabou o culto, uma das pessoas que estavam presentes perguntou se o culto podia ser na casa dele. E o irmão Lincoln, nós fomos para a casa dele na semana seguinte, fizemos o culto. Na hora que terminou o culto, a irmã Mônica perguntou se podíamos fazer o culto na casa dela. E daí por diante nós ficamos por volta de 3 meses. A cada quarta-feira nós íamos na casa de um irmão fazer um culto, contando que aquele seria o último, fazendo prova com Deus, porque Deus aí então começou a ministrar no nosso coração, que nós lembrássemos da palavra que tínhamos recebido. E aí então nós fizemos prova, e a cada quarta-feira, quando estava para acabar o culto, alguém dizia assim, na semana que vem é na minha casa. Então nós entendemos que era realmente uma direção de Deus. Nós tínhamos pessoas novas convertidas, precisavam de acompanhamento. Então fomos até a direção da Igreja Metodista Livre, pedimos licença e iniciamos então a Igreja Missionária da Família na cidade de Atibaia. Um ministério 100% novo, continuamos ainda por 1 ano fazendo culto nos lares e depois locamos um local e começamos a fazer os cultos. No início, uma igreja muito pequenininha, cabia aproximadamente 50 cadeiras e logo no início a igreja já encheu, já lotou, já ficou com bastante gente, ficamos bem contentes e começamos a trabalhar. Até então, toda a minha experiência ministerial sempre foi uma experiência em que tudo que nós fizemos, nós tínhamos prosperado, tínhamos sido abençoados, tínhamos sido bem-sucedidos. Isso era muito bom. Mas na Igreja Missionária da Família nós tivemos uma coisa que começou a mexer com a gente. A igreja começou muito bem, mas depois do primeiro ano, algumas pessoas que estavam com a gente começaram a se distanciar, a se afastar, algumas começaram a se desanimar, outras pediram para ir embora, de maneira que a igreja começou a definhar, começou a se desfazer. Em detrimento de todo o meu esforço ministerial, de todo o trabalho que eu com a minha família fazíamos na igreja, parecia que não tínhamos resultado. Depois de aproximadamente 3 anos que nós estávamos já nesse novo local, a igreja contava com aproximadamente 15 pessoas. Era uma coisa muito triste, e aí então nós entramos num processo de oração e começamos a clamar ao Senhor. O que está acontecendo, Deus? Por que essa igreja não vai para frente, independente do que nós fazemos? Nós nos esforçamos tanto e nunca havíamos passado por uma situação como essa. E aí então nós recebemos pela primeira vez uma palavra do Senhor a respeito do que estava acontecendo, e o que Deus disse para nós é que nós estávamos escondidos, que Deus havia me escondido e havia escondido a igreja. Nós não entendemos essa palavra no início. Compartilhei ela com alguns pastores, alguns amigos meus, e nenhum deles tinha uma palavra para me falar a respeito disso. Depois o Senhor foi confirmando esta palavra de que estávamos escondidos através de outros obreiros, de pregações, através do próprio Espírito Santo. Não conseguimos compreender de forma completa o que isso significava, mas o que aconteceu foi que eu fui ficando extremamente desanimado, chateado, entristecido. Minha vida sempre foi uma vida ministerial muito ativa. Sempre me envolvi demais com a obra de Deus, desde quando me converti em 1993. Eu sempre fui uma pessoa que me envolveu demais com a obra de Deus. Me converti em 93, no mesmo ano me matriculei na faculdade de teologia. 2 anos depois estava sendo consagrado ao pastorado. Minha vida ministerial sempre foi muito intensa. Então, para mim, aquilo era uma situação muito complicada. Tudo que eu sempre pus a mão, sempre foi muito bem sucedido na obra de Deus. Passar por aquilo, para mim, era um sentimento de derrota. Apesar de fazermos tudo que estava ao nosso alcance, nós não vimos resultado.
Então, depois de aproximadamente 4, quase 5 anos na Igreja Missionária da Família, eu tomei a decisão de deixar a igreja. Então, conversei com alguns amigos, pastores, conversei com o pastor Eliseu, um irmão na fé, um amado, um querido, eu chamo ele de irmão mais velho no ministério. Ambos éramos discípulos do pastor Valdomiro Souto. Então, Eliseu disse para mim que me apoiava em minha decisão de dar um tempo no ministério, buscar a direção de Deus, que ia procurar uma pessoa para cuidar da igreja. Eu tinha uma viagem de férias para fazer com a minha família, fizemos a nossa viagem de férias, voltamos da viagem, e o Eliseu disse para mim que não arrumou ninguém para colocar na igreja. Então eu tomei a decisão de encaminhar aqueles irmãos que ali estavam, aqueles poucos irmãos sobraram, aproximadamente, além da minha família, 10 pessoas, de encaminhá-los para outras igrejas. Quando nós voltamos de férias, minha esposa me motivou a fazer um tempo de consagração, coisa que eu sempre faço todo ano, principalmente no início do ano, onde eu procuro me retirar para buscar a presença do Senhor e a direção do Senhor. E eu comecei a pensar para onde eu ia, o que eu ia fazer, se eu ia ficar sozinho em algum lugar. E comecei a procurar algumas coisas na internet e achei a Conferência do Clamor lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. Passei a mão no telefone, liguei para minha esposa, avisei para ela que ela não estava em casa, ela concordou comigo, perguntou para mim que dia seria a conferência, eu disse amanhã, seria no dia seguinte. Ela falou, olha, se é de Deus eu concordo com você. E nós então nos preparamos, no dia seguinte colocamos combustível no carro e partimos para Belo Horizonte na Conferência do Clamor. E chegando na conferência, primeiro dia, cheguei atrasado, foi um tempo muito especial de Deus, um momento muito bacana na presença do Senhor, fui muito quebrantado, muito tocado por Deus, e então voltei para o hotel. E no outro dia de manhã, começa então praticamente toda a história de como a Igreja Batista da Lagoinha veio parar na cidade de Atibaia. Fui para a Conferência do Clamor, em janeiro de 2018, e numa sexta-feira o pastor Luiz Hermínio estava pregando a palavra do Senhor, e quando ele estava pregando a palavra do Senhor, ele nos trouxe a seguinte mensagem. Ele disse o seguinte, aquele jeitão do pastor Luiz Hermínio, né? Escute, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vivi um tempo ministerial em que nada, absolutamente nada acontecia. Mas Deus falou para mim que nós estávamos escondidos. E aí ele disse assim, você sabia que Deus te esconde? E quando ele disse isso, meu coração estremeceu. Eu me ajeitei no banco da igreja, fiquei bem atento, e ele disse assim, eu vou explicar para você hoje por que Deus esconde você. Há momentos na nossa vida que Deus nos esconde, ministerialmente falando. E Deus esconde você para te matar. Para que quando você estiver morto, possa ressurgir uma pessoa pronta para aquilo que Deus tem para fazer. Antigos, os propósitos de Deus, eles têm os seus processos, e os processos não podem ser quebrados. Amém? Pega essa palavra no seu espírito, porque se você entender no espírito, irmão, ninguém mais faz presa sua, ninguém mais te faz presa sua. Tem coisas chaves que viram no espírito que acabou. Irmão, quando Deus te esconde para um tempo, ninguém te acha. Você pode... Em 2005 Deus me escondeu. Ele me escondeu, eu via meus amigos crescendo, e eu lá no sul do Brasil, em Itajaí, cuidando de alguns crentes, eu estava expulsando os mesmos demônios toda semana. Às vezes eu expulsava o mesmo demônio toda semana. Quando o cara viu, eu já dizia, vai cair para esse lado, eu já sei, esse demônio... E Deus dizia, eu tenho coisas grandes nas nações. Eu digo, mas Deus, eu não saio daqui. Eu agoniava, eu chegava na minha casa assim, eu chegava na igreja, eu dizia para minha esposa, aqui não é meu lugar. Deus tem um mundo para mim, eu sou pastor de nações e tal. E ela dizia, amor, calma. Ela de novo. Calma, vai chegar o tempo de Deus e tal. Um dia eu cheguei na igreja, eu tive uma visão clara, aberta.
Eu vi gente chegando de avião, de helicóptero, paraquedas pousando, descendo, e gente chegando de mochila do Brasil inteiro, gente com bandeira nas costas. Eu tive uma visão aberta. Ela disse: está tudo bem? Eu disse: eu estou vendo, está vindo muita gente aqui, vai vir muita gente aqui do Brasil. E nós juntando moeda para pagar o aluguel, vendendo cachorro quente no final do culto, para fazer sopão de noite. E Deus fala: nações. E na hora você se irrita, porque Deus fala e não acontece nada. E aí você tenta irritar Deus com a tua irritação. E aí Deus não fala nada, Ele só tira a máquina fotográfica do bolso e faz assim, ó. Sorria, estou matando você. Quando o pastor Luiz Hermínio terminou de falar essa palavra, amados, o Espírito Santo tomou conta de mim e começou a ministrar a minha vida de uma forma tão especial, tão intensa. Eu entrei num profundo quebrantamento naquele dia. Fui muito quebrantado pelo Senhor. E o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo disse para mim: você lembra que você pastoreava uma grande igreja, que você era vice-presidente de um ministério e que as pessoas todas ovacionavam você, as pessoas procuravam por você, você era bajulado, e então você era uma pessoa muito querida, mas isso tudo estava subindo para a tua cabeça, isso tudo estava afetando a sua personalidade, o seu caráter, o seu modo de ver as coisas, afetando a sua vida ministerial. Eu fazia parte do ministério onde os pastores são tratados com muita pompa, com muita circunstância. Eram tratados daquela maneira, né? Estendendo o tapete vermelho. Nosso pastor chegou, nosso vice-presidente chegou. E aquelas coisas todas foram subindo para a cabeça. Eu achava que não, mas Deus ministrou meu coração que sim. E naquele momento que ele disse aquela palavra, eu entrei num profundo quebrantamento e pude entender tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Pude entender porque Ele fez com que eu ficasse 4, quase 5 anos, cuidando de 10 a 15 ovelhas, numa igrejinha pequenininha, totalmente escondido, desconhecido. Eu estava entendendo que Deus estava tratando com o meu caráter, tratando com a minha personalidade, tratando comigo para que eu voltasse à simplicidade do evangelho e do ministério. Aquilo mexeu tanto comigo, fez com que eu chorasse tanto, me quebrantasse tanto, que naquele dia pela manhã, janeiro de 2018, eu voltei para o hotel. Nós teríamos uma nova reunião à tarde, eu não consegui participar, eu estava muito abalado emocionalmente. Bem, no mesmo dia à noite, eu voltei, e eu me lembro que voltando para a conferência, saindo do hotel, dirigindo, chorando para variar, estava muito quebrantado, eu disse para o Senhor: Senhor, muito bem, eu entendi o que o Senhor está ministrando na minha vida. Agora eu peço que o Senhor fale comigo. Preciso receber uma direção clara do Senhor, do que o Senhor quer de mim. Eu estava pronto para entregar a igreja, pronto para parar ministerialmente, mas agora, depois dessa palavra, Senhor, eu estou pronto para fazer aquilo que for a sua vontade. Se for a vontade do Senhor que eu volte lá e cuide daquelas 10 ovelhas, eu vou cuidar deles. Se for a sua vontade que eu pare, eu vou parar. Eu faço aquilo que o Senhor mandar. Então eu estava totalmente pronto para obedecer a voz do Senhor e pedir que o Senhor falasse comigo. Voltei para o culto, chegamos lá, foi um momento muito especial, um louvor abençoado, muito tocado pelo Senhor. E quem trouxe a palavra naquele dia foi o pastor Dan Duque. E quando eu sentei após o louvor, eu estava sentado, para quem conhece a Igreja Batista da Lagoinha na sede, são 2 pavimentos acima do térreo. Eu estava no primeiro pavimento acima do térreo. E quando eu sentei, o Espírito Santo ministrou no meu coração muito fortemente: levanta e desce. Eu achei aquilo muito estranho, mas fiquei ali relutando com o Espírito Santo, mas Deus falou para mim: levanta e desce. Eu falei: tá bem, Senhor. Levantei, desci as escadas, fui para o corredor central, fiquei lá na porta em pé, ouvindo o início da mensagem do pastor Dan Duque, e o Espírito Santo disse para mim: agora vai lá para frente. E aí eu comecei uma guerra interna, porque estava todo mundo sentado, o culto acontecendo, e eu falei: Senhor, o que eu vou fazer lá na frente? Não tenho condições. E começou uma guerra muito forte dentro de mim,
E aí naquele instante eu comecei a dar pequenos passos no corredor. Eu dava um passo e parava. Dava mais um passo e parava. E eu estava mais ou menos na metade do corredor. Alguns diáconos já começaram a olhar meio estranho para mim, porque eu fui chegando aos pouquinhos na frente. Tinha um cordão de isolamento para que as pessoas não entrassem, não chegassem no palco, por conta do evento, que era muita gente, o acesso para o palco é muito pequeno. Mas em um momento, que eu não lembro nem exatamente o que, o pastor Danduque deu uma palavra e as pessoas levantaram dos seus lugares e começaram a vir para frente, e eu fui empurrado para frente. E quando eu me percebi, eu já estava ajoelhado na beira do palco. E quando eu olhei para trás, os diáconos estavam fazendo um cordão de isolamento para que as pessoas não viessem mais para frente, porque não cabia mais. E nós fomos extremamente visitados pelo Espírito Santo naquele dia, naquele lugar. Muita presença de Deus, muita manifestação do Espírito Santo. E eu entendi que Deus queria que eu estivesse ali para ser tocado pelo Espírito Santo. Esse foi o meu entendimento inicial. You know the best thing I saw tonight? Sabe qual que foi a melhor coisa que eu vi hoje à noite? I saw a few hundred people come, break the ropes and come and run to the platform. Eu vi algumas centenas de pessoas correndo, vindo aqui para a plataforma, quebrando as barreiras. That's what I do. É isso que eu faço. That's what I do. É isso que eu faço. That's what I do. É isso que eu faço. That's what I do. É o que eu faço. When I see something that's moving, quando eu vejo algo se movendo, when I see something I want, quando eu vejo algo acontecendo, when I see the Spirit of God on somebody, quando eu vejo o Espírito de Deus em alguém, let me tell you about eu vou te that. falar, eu vou te falar. Let me tell you about that. Deixa eu te falar sobre isso. Let me tell you about that. Deixa eu te dizer algo. Just let me tell you. Deixa eu te falar algo. Let me tell you. Deixa eu te dizer algo. Listen. Ouça, ouça, ouça. Listen. Ouça. Now, listen first. Don't Ouça primeiro. Listen. Ouça, Listen. ouça, Listen. ouça, ouça, ouça. When you see the Spirit of God on somebody, quando você vira o Espírito de Deus em alguém, I want to teach you something. eu vou te ensinar algo agora. When you see the Spirit on somebody, quando você vê o Espírito em alguém, it may be on them, talvez esteja sobre eles, but it's not for them. Mas não é para eles. It may be on them, esteja talvez sobre eles, it's not for them. Mas não é só para If eles. it's on them, Não, porque se está sobre eles, for you. é para você. It's for you. É para você. Depois de um tempo ali na presença de Deus, eu me sentei no primeiro banco, onde estavam sentando os ministros, estavam pregando, mas os bancos estavam vazios, porque os ministros estavam orando pelas pessoas. Eu me sentei no primeiro banco, fiquei ali quieto um pouco, e de repente eu olhei para o lado, e quando eu olhei para o lado, quem estava sentado do meu lado era o pastor Márcio Valadão. Aí eu pensei comigo, quem melhor para orar por mim, ministerialmente falando, do que o pastor Márcio Valadão? Então eu me acheguei até o pastor Márcio e falei no ouvido dele, de uma forma bem simples. Pastor Márcio, eu sou um pastor da cidade de São Paulo, uma pequena cidade de São Paulo, Atibaia, de uma igreja muito pequenininha, e eu vim para cá muito cansado, muito desmotivado, e queria que o senhor orasse por mim. Ele pegou na minha mão e começou a orar, fez uma oração muito singela: Senhor, abençoa meu companheiro de ministério. E foi muito interessante, aquela oração tão simples, tão singela, ministrou meu coração, minha vida. E quando ele terminou de orar, eu fui tirar minha mão para voltar para o lugar, e ele continuou segurando a minha mão, e de cabeça baixa e calado, e assim ele ficou por alguns minutos. Eu não estava entendendo nada, e enquanto isso, muito mover de Deus em volta da gente, as pessoas orando. E de repente o pastor Márcio levantou a cabeça, olhou para mim e disse assim: você já pensou, ele perguntou assim para mim, a sua igreja está afiliada a algum ministério? Eu disse, não. E você tem alguma cobertura espiritual? Eu disse, olha, meu pastor, que era minha cobertura espiritual, faleceu faz um ano, fazia um ano que o pastor Valdomiro havia falecido. Então ele olhou para mim e disse assim: você já pensou em abrir uma igreja batista da Lagoinha na tua cidade? Eu disse para ele, não, nunca pensei nisso. Ele disse, então eu quero que você pense nisso, porque Deus te trouxe aqui para isso. Aquilo foi para mim um choque, nunca tinha pensado isso na minha vida. O pastor Márcio não me conhecia, não sabia quem eu era.
eu fiquei bastante chocado. Ele perguntou se podia pegar meu telefone, eu disse que sim. Ele chamou um diácono, pediu para o diácono anotar meu telefone e disse para mim que então o pastor Marco Túlio faria contato comigo. Ok, eu agradeci, muito obrigado. Ele agradeceu, me deu um abraço muito afetuoso e disse que Deus tinha um plano com a Lagoinha na cidade de Atibaia, que por isso que Deus tinha me levado lá. Bem, fui embora pro hotel e aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça, fiquei mais confuso ainda. Falei, Deus, agora eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Foi muito complicado para mim, mas fui pro hotel, descansei. No outro dia pela manhã, voltei para a conferência, e quando eu estava na conferência, então eu recebi uma mensagem no meio da palavra, pastor Marco Túlio querendo conversar comigo, perguntando se eu podia conversar. Eu falei, bom, se o negócio é de Deus mesmo, então eu vou dizer para ele que eu não posso falar agora, eu vou conversar com ele depois. Ele disse que estava ouvindo uma mensagem, que não podia conversar. Ele disse para mim, olha, eu também estou ouvindo a mesma palavra, estou na igreja também, o pastor Márcio pediu para te chamar, mas depois da mensagem eu te chamo novamente. Terminou a palavra, foi uma bênção, uma missionária da África que estava pregando. Terminou a palavra, foi especial. O pastor Marco Túlio mandou uma mensagem para mim, disse, olha, estou aqui no térreo, na tenda da bênção, você pode vir aqui? Eu falei, ok, estou indo. Chegando lá, encontrei o pastor Marco Túlio, que eu também não conhecia, foi muito afetuoso comigo também, e disse para mim, você conversou com o pastor Márcio? Eu disse, olha, veja bem, eu não conversei com o pastor Márcio. E aí eu contei para ele como foi que as coisas aconteceram. E aí então ele disse para mim, se aconteceu desse jeito, se o pastor Márcio falou assim, então vai ter uma Lagoinha Atibaia com certeza. Seja muito bem-vindo à família. Eu falei, mas espera lá, como assim? Como isso vai funcionar? Como isso vai acontecer? E aí então ele disse, olha, eu vou estar em São Paulo na próxima semana, no encontro de pastores, e eu gostaria que você estivesse lá para a gente conversar melhor. Pode ser? Eu falei, ok, pode ser, não tem problema nenhum. Então aquilo tudo foi muito especial, muito fantástico. Deus ministrou no meu coração o que Ele estava fazendo e eu não estava entendendo até aquele instante. Mas voltei então para o hotel, liguei para minha esposa, compartilhei com a minha família, que ficou muito emocionada com aquilo tudo. Eu disse para minha esposa, amor, não vou voltar para São Paulo no domingo, tem muito trânsito, vou voltar na segunda-feira. Vou aproveitar porque amanhã eu quero ir na Igreja Batista de Contagem, a Igreja Batista do pastor Antônio Cirilo. Vou aproveitar e vou participar de uma ministração por lá. Ela concordou e no domingo à noite eu fui para a Igreja Batista de Contagem, a igreja do pastor Antônio Cirilo. Chegando lá, dobrei os meus joelhos, cheguei bem cedo, meia hora antes de começar o culto, não tinha ninguém na igreja ainda. Os irmãos estavam ensaiando louvor, eu dobrei os meus joelhos e disse para o Senhor, Senhor, ainda mais uma vez vou te pedir como Gideão fez com o novelo de lã, Senhor. Fala comigo mais uma vez para que eu tenha convicção de que é o Senhor que está nesse negócio. Para que eu possa entender que é o Senhor que está nesse negócio. Começou o culto, tivemos um momento de adoração, foi uma bênção. O pastor Antônio Cirilo não estava, mas quem veio pregar foi o pastor Kleber do Espírito Santo. O pastor do Espírito Santo veio pregar na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Eu não o conhecia, ele também não me conhecia, eu estava sentado no meio da igreja, no meio da multidão. E o pastor Kleber, quando começou a pregar, pediu para nós abrirmos a Bíblia em Isaías 43:18. E ele começou então dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, e ela já está surgindo. Naquele momento, o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida e eu já pude entender que o que Deus estava fazendo era algo muito especial. E o pastor Kleber então começou a pregar a palavra e parecia que tudo que ele estava falando exatamente para mim, contando exatamente a minha história ministerial e falando de um novo tempo de Deus, uma nova atmosfera de Deus, um novo momento de Deus, e que o Senhor estava trazendo esse novo momento para a minha vida. Eu estava ali quietinho, ouvindo a palavra, sendo muito tocado pelo Espírito Santo, uma igreja com aproximadamente 500 pessoas. Eu estava lá quietinho, no meio da multidão, vestido como hoje, jeans e camiseta,
como mais uma pessoa, ninguém, absolutamente ninguém ali me conhecia, mas o pastor Kleber pregando essa palavra, ministrando essa palavra, ele saiu do local onde ele estava pregando, a esposa dele estava filmando, e aí ele saiu e entrou no corredor, e a esposa dele foi acompanhando ele filmando, e ele foi até mim, sentado na minha cadeira quietinho, colocou a mão no meu ombro e disse assim: Deus te trouxe para mudar as coisas, a partir de hoje tudo muda. Veja o vídeo. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Oh, tem alguém aí? Essa é a escrita desse marco. Essa é a escrita desse marco, sabia? Sabia? Isso é para você. Isso é uma palavra de Deus para determinar a sua história de agora para frente. Esqueça o que se foi. Aleluia. Não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Escreve isso aí para esse marco, porque essa é uma palavra de Deus para você. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. E você saiu de casa talvez acreditando que estava indo em mais uma reunião. Jesus te trouxe para mudar as coisas. De agora para frente as coisas mudam. Bem, depois disso eu não preciso dizer mais nada, né, queridos? Havia uma convicção muito grande no meu coração a respeito desse projeto. Apesar de eu não estar entendendo muito ainda como é que as coisas iam acontecer, como é que as coisas iam ser, mas já havia uma convicção espiritual, porque Deus havia ministrado fortemente meu coração. Vim embora para São Paulo, vim embora para Atibaia. Chegando aqui, compartilhei todos os detalhes com a minha família. E todos ficamos muito animados, crendo que o Senhor Deus ia fazer uma obra. Disse para os meus filhos, para minha esposa, que eu não ia fazer contato com o pastor Marco Túlio e com ninguém, que eu ia aguardar o contato que eles ficaram de fazer. E que se fosse de Deus, nós não íamos precisar correr atrás de nada, que as coisas iam acontecer. Então nós tínhamos um culto para participar em Bragança Paulista, numa igreja de Bragança Paulista, com o pastor Davi Silva, que é um adorador, que meus filhos acompanham e gostam muito, e que nós acompanhamos há muito tempo, desde a época do caso de Davi. E na quarta-feira nós então iríamos nessa ministração em Bragança, e a reunião com os pastores seria na quinta-feira. Na quarta-feira nós estávamos preparando para ir para o culto. O pastor Marco Túlio me mandou uma mensagem me dizendo que a reunião seria no dia seguinte, me passou o endereço dizendo que me aguardava lá. Eu confirmei, disse que estaria lá com eles e fomos para o culto. Chegamos no culto em Bragança, pastor Isaac estava pregando a palavra de Deus, eu com a minha família, depois do louvor, depois da adoração, e o pastor Isaac, quando começou a pregar, começou a falar sobre um novo tempo de Deus. E adivinha qual foi o texto bíblico que ele usou para ministrar esta palavra? Isaías 43, 18. Quando ele abriu esse texto bíblico, minha esposa, meus filhos olharam para mim com os olhos arregalados e todos já com os olhos marejados, e Deus falou para mim: lá eu falei com você, aqui eu vou falar com a sua família. E praticamente a mesma coisa que o pastor Kleber pregou lá em Contagem, em Minas Gerais, o pastor Isaac pregou aqui em Bragança, e foi um momento muito especial. Bem, voltamos para casa abençoados, edificados, mais ainda convictos. Então, no dia seguinte, eu fui para a reunião e tive um tempo ali com os amados, preciosos pastores de Lagoinha do estado de São Paulo. Um grupo pequeno, mas muito entusiasmado. E o pastor Marco Túlio, então, teve um tempo para conversar comigo e disse para mim o seguinte: você... para iniciar a Lagoinha ela não surge, ela nasce. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai fechar a igreja e vai convidar esses poucos irmãos que ficaram com você para iniciar uma célula na sua casa.
Essa célula, à medida que ela crescer, vocês vão alugar uma sala de hotel, uma sala de um clube, e na medida que esse hotel, esse clube se consolidar as pessoas, então nós vamos procurar um prédio. Eu gostei muito da ideia, então ele disse assim, isso era início de fevereiro, então ele disse assim para nós, então vamos iniciar semana que vem. Eu disse assim, não, pastor Marco Túlio, vamos fazer o seguinte, o senhor acabou de nos dizer que vai ter um encontro de pastores na última semana de fevereiro. Eu vou estar lá na sede. Serão 3 dias. E vai ser bom que eu vou entender um pouco melhor da visão. E nós iniciamos então a célula da Lagoinha na primeira semana de março. Ele gostou da proposta e eu disse assim, é um momento também para eu conversar com cada uma dessas poucas ovelhas que ficaram comigo e saber se eles querem ou não me acompanhar nesse novo projeto. Ele concordou, gostou da ideia, estava muito entusiasmado também, porque disse que o pastor Márcio normalmente envia obreiros da sede para pastorear a igreja em outros lugares, que o que estava acontecendo conosco em Atibaia era algo muito direcionado do Espírito Santo com o pastor Márcio, porque para ele fazer isso com uma pessoa que ele não conhecia, só sendo realmente uma coisa de Deus ministrando o coração dele. E então nós ficamos muito contentes com isso também e esperamos então, conversamos com cada uma das ovelhas, a maioria daquelas poucas ovelhas que estavam conosco decidiram ficar com a gente, outros foram encaminhados para igrejas perto de suas casas e no final do mês de fevereiro estivemos no encontro de pastores da Lagoinha. Foi muito bom, preciosíssimo para mim, para entender detalhes da visão da Igreja Batista da Lagoinha. Foi muito importante para mim. E no final, eu pedi para o pastor Márcio gravar um vídeo convidando os moradores da cidade de Atibaia para o início da Igreja Batista da Lagoinha na cidade de Atibaia, onde ele daria o endereço e o horário e a data do primeiro dia. Então o endereço seria a minha casa, e nós faríamos a primeira célula da Igreja Batista da Lagoinha em Atibaia na garagem da minha casa. Dá uma olhadinha no vídeo. Eu sou o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. E tenho uma notícia maravilhosa para vocês aí de Atibaia, porque nós estaremos inaugurando a Igreja Batista da Lagoinha agora em Atibaia, nessa cidade tão maravilhosa. Dia 4 agora, com a graça de Deus, 4 de março, nesse domingo, às 19 horas, Lagoinha em Atibaia, na rua Esmeraldo Tarquínio 265, no Jardim Tapajós. Tenha com toda a sua família um tempo dos céus na terra, tempo de adoração, mas acima de tudo, um tempo também que oramos para que seja um tempo novo para Atibaia. Queremos levar mais ainda o amor de Jesus, a misericórdia dele e a vida dele em cada casa aí de Atibaia. Então, faça história, venha participar dessa primeira celebração do culto aqui em Atibaia, agora dia 4, tá pertinho, participe. Bom, depois que fizemos esse vídeo, minha filha Isabel já tinha feito uma página no Facebook, onde ela começou a estimular as pessoas com uma imagem dizendo que em breve teríamos uma novidade na cidade, mas não estava mostrando o logo da Lagoinha. E quando nós voltamos, então, ela deixou na página do Facebook bem claro que em breve seria a Igreja Batista da Lagoinha Atibaia, e nós colocamos o vídeo do pastor Márcio Valadão na página do Facebook, pois no domingo seguinte seria a primeira célula. Depois de 4 dias, irmãos, o vídeo do pastor Márcio Valadão tinha 7.000 visualizações. Tinha centenas de compartilhamentos, centenas de comentários. Então, eu e minha esposa ficamos preocupados porque nós percebemos que aquelas pessoas todas que estavam comentando, compartilhando, não iam caber na garagem da nossa casa, que é uma garagem para 2 carros, que ia caber no máximo ali 20 pessoas, 30 pessoas. Então, eu liguei para o pastor Marco Túlio, ele disse para a gente procurar um local,
procuramos diversas salas de hotéis na cidade, mas faltavam 3 dias para o evento, 3 dias para o culto. Não encontramos nenhuma sala que nos atendesse, então fomos no clube recreativo da cidade, encontramos ali o senhor Antônio, que era administrador na época, e ele mostrou para a gente uma sala no térreo e uma sala no subsolo, e que em cima não teria condições de alugar, porque é um lugar para festas, um lugar muito grande e muito além da nossa expectativa. Então ele mostrou para a gente o subsolo, o local que cabia aproximadamente 120, 130 cadeiras. Nós achamos excelente, eles forneciam as cadeiras. Então alugamos o local e passamos então a divulgar nas redes sociais que o endereço havia mudado. Nos preparamos para o dia 4 de março de 2018 e fomos para o local com um grupo pequeno de pessoas que nos acompanhavam da Igreja Missionária da Família, a saber, 6 pessoas, mais a minha família. E fomos para lá sem saber o que ia acontecer, se teríamos 10, 15, 20. E no primeiro culto, queridos, nós tivemos aproximadamente 150 pessoas. Ficamos chocados e impressionados de ver a quantidade de pessoas que estavam presentes. Mas entendemos que era o primeiro culto e que provavelmente no segundo isso não aconteceria. A realidade é que daí por diante todo aquele espaço foi tomado e nós começamos então a história da Igreja Batista da Lagoinha na cidade de Atibaia. Depois de um tempo, nós ficamos usando o subsolo do clube por bastante tempo e depois de um tempo passamos a usar a parte superior do clube, que cabe aproximadamente de 200 a 400 pessoas, e foi um tempo muito especial e ali ficamos por aproximadamente 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. E agora estamos no novo local, na Avenida São João 329, um espaço muito especial, muito precioso, preparado por Deus, que é um outro testemunho que eu conto numa nova oportunidade para você. Então é assim que a Igreja Batista da Lagoinha chegou na cidade de Atibaia. Nós entendemos que tudo isso foi um grande milagre do Senhor. Um grande milagre que Deus já havia preparado há muito tempo. Desde o tempo da Igreja Missionária da Família, que o Senhor disse que nós estávamos escondidos, que Ele havia nos escondido. E nesse esconderijo o Senhor Deus nos tratou como a caverna de Adulão. Ali o Senhor nos moldou, nos tratou e fez de nós aquilo que era a sua vontade. Depois estávamos quebrantados, então transformados, o Senhor nos chamou para uma nova obra. E da forma que as coisas aconteceram, queridos, é muito especial. Entender que primeiro Deus ministrou o nosso coração, nos curando, nos restaurando. Depois nos chamou para descer. Se eu não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, jamais teria encontrado o pastor Márcio ali, pedido para ele fazer uma oração. Entendemos que o negócio é tão de Deus, porque o pastor Márcio, tão zeloso com o nome da igreja, com o ministério, chamar uma pessoa que ele não conhecia, um desconhecido, para iniciar um projeto como esse, mas tudo transcorreu de uma forma tão sobrenatural. E hoje nós estamos vivendo algo tão especial. Sabemos que a Igreja Batista da Lagoinha não é uma igreja melhor que nenhuma outra, mas entendemos que Deus trouxe a Igreja Batista da Lagoinha para a cidade de Atibaia para acrescentar e para fazer a obra que o Senhor Deus nos chamou para fazer. Estamos há 1 ano e 6 meses com a Igreja Batista da Lagoinha na cidade de Atibaia, mas com muitos planos, com muitos sonhos, com muitos projetos, crescendo, expandindo para o reino. Então nós cremos que Deus está nessa obra. Feliz de poder contar e compartilhar esse testemunho com você. Compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas entendam que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E guarde no seu coração esse texto de Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, e ela já está surgindo. Um beijo no teu coração. Fique na paz. 4 de março, nesse domingo, às 19 horas,
Lagoinha, em Atibaia. Esperamos você. Até domingo. Atibaia é de Jesus Cristo.